Oi, gente, tudo bom? Olha só, esse vídeo aqui eu vou explicar um pouco uma estrutura que é muito comum de usar para programar em Python, que é a estrutura de você fazer, parecido com ter feito no C, que é a estrutura de fazer main, tá? Então você cria como se fosse uma def chamada main, e essa def é meio que o general aí de todo o código, tá? Então assim, desculpa, minha voz já tá ruim, gente. Então, alguns dos códigos que eu dei upload aí, principalmente na parte C, já na parte mais avançada, eu fiz assim, entendeu? Eu construí eles assim. E é uma forma de programar bem interessante, né? Então eu vou explicar para vocês. Então qual é a ideia, né? A ideia é que você tenha, divida o código em blocos. Por que que essa ideia também é legal? Porque muitas vezes o main ele é comum a vários métodos. Por exemplo, digamos que eu queira calcular uma dada medida física. Por exemplo, a gente já discutiu aí a participação, né? O cálculo da participação, em geral, é o mesmo. Seja para um hamiltoniano de um tipo, do outro, é o mesmo cálculo. Então, eu vou chamar uma função para calcular a participação. O que é que eu vou mudar? O modelo que eu estou trabalhando. Então, se eu estiver trabalhando com XX, aí eu vou chamar uma def que trabalha com XX. Se eu estiver trabalhando com o modelo XXX, aí eu vou chamar uma outra def que trabalha com XXX. Mas o processo central é o mesmo. Gera o Hamiltoniano, chama uma função de diagonalização, calcula a participação. Então, esses três, digamos, instruções, elas são mais ou menos constantes. Então, o main ele é mais ou menos o mesmo. Assim, o cérebro do código é o mesmo. O que é que pode mudar? Pode mudar o quê? Digamos que eu estou trabalhando com XX, quero mudar para o XY. Aí você vai para o XXX, você vai mudar a forma de gerar o hamiltoniano. Digamos que eu não quero usar aquela diagonalização da força bruta, né, que eu chamo a chave inglesa. Eu quero usar uma diagonalização mais específica. Aí você muda a def da diagonalização. Mas no final das contas, o que você tem é que você tem um main que governa isso e dá essas ordens, entendeu? Você pode mudar as defs ou outras partes do código, entendeu? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então isso pode deixar você fazer o programa em bloco, né? Eu antes era meio contra isso, sabe? Não omitia. Depois eu comecei a ver que a galera realmente faz. Aquele livro que eu mostrei no outro vídeo, não sei se ficou claro, mas depois eu mando para vocês depois eu mando o nome dos livros. Eles falaram muito disso, aí eu comecei a aceitar, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai ter basicamente uma instrução onde você vai chamar um main e esse main vai chamar várias funções, entendeu? Então você vai ter um import, vai ter um monte de função, o main e depois vai executar. O que é executar? Chama o main e o main vai chamar o resto e resolver o problema, entendeu? Então essa é mais ou menos a sequência do código, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui. A primeira coisa é uma def para calcular x ao quadrado. O segundo é o main. O main, o que, é que ele faz? Ele escolhe o valor de x, chama a def anterior, que é a square, e depois imprime o resultado. Aí a parte da execução é esse comando aqui. Então esse comando aqui, ele basicamente vai chamar o main, aí o main vem para cá. Aqui dentro ele chama o square, que vem para cá, e daqui imprime o resultado. Entendeu? Então isso aqui é um exemplo muito comum, que a gente faz muito. Né? Então a ideia é essa, né? A ideia é você chama o main vai ter várias instruções, das quais algumas dependem de funções, para não para o main ficar mais resumidinho. E aí essas funções você bota como outras defs, entendeu? Então essa é a ideia básica, né? Compreendeu? Essa é mais ou menos a ideia. Isso ajuda muito, como eu expliquei, isso ajuda bastante a outra coisa, quando você faz dessa forma, você tem variáveis que são dentro do main, né? Então elas não são variáveis globais, entendeu? Isso também ajuda um pouco, né? Você pode fazer o sistema como se fosse de módulos, né? Tem vários módulos onde você pode chamar diversas etapas. E aí você pode misturar um código com o outro. Por exemplo, hoje em dia eu tenho um monte de ferramenta minha pronta. Quando eu monto um código novo, eu pego um bloco daqui e junto tudo. Tipo um quebra-cabeça. Então, por exemplo, eu quero montar uma animação. Daquelas animações que eu faço lá no tipo da física. Aí eu tenho um main para o Crank Nixon, um main para o outro método que eu uso, que é o split step, um main para o range culta. Eu tenho tudo prontinho. Tenho várias defs, todas prontas. Então eu boto um main, eu boto, resolvo o problema, defino o potencial, aí eu crio uma def. Aí eu tenho um monte de def pronto. Aí chamo, crio o potencial,
aplico Crank-Nixon ou Split Step ou outro método, faço a visualização. Então eu tenho várias defs prontas para vários problemas. Aí quando eu quero montar um problema novo, é só pegar as defs e misturar. Aí às vezes eu quero uma coisinha um pouquinho diferente, eu vou lá e mudo um pouquinho. Às vezes eu tenho muito assim, eu faço uma animação, ou faço um cálculo que envolve uma barreira com formato X. Aí eu tenho uma def pronta para isso. Aí eu quero agora X mais um cabelinho. Eu pego aquela def, copio ela, mudo só um pouquinho e rodo o programa novo. Eu faço outra coisa, entendeu? Outro cálculo, outro modelo. Entendeu? Então isso é muito comum. Isso aí é por isso que é pressa, por isso que a gente programa tão rápido. Porque você já tem tudo pronto. É só como se você tivesse várias ferramentas prontas, você junta num código. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma def para calcular matriz de transferência, outra para calcular função de Green, outra para calcular participação, outra para calcular condutividade, outra para calcular aquelas curvas de corrente de voltagem, outra para calcular entropia, outra para calcular concorrência. Então eu tenho assim um banco de dados de várias funções prontas. Quando eu tenho um problema novo, eu só preciso do quê? Do Hamiltoniano e chamar essas defs minhas que já estão tudo pronto. Entendeu? Então é extremamente simples montar um programa novo. Compreendeu? É extremamente simples. Por isso que eu, às vezes, eu faço um bocado. Mas, rapaz, como é que vai ser questão ligeira? Porque eu tudo pronto. Só faço juntar, entendeu? Então, aqui outro exemplo aqui. Uma def para calcular a energia cinética, né? Lembrando, né? Ela recebe velocidade de massa. Aí aqui o main. O main eu dou a velocidade, dou a massa e chamo ela e escrevo. Entendeu? É outro exemplozinho parecido, né? Entendeu? Bem simplesinho, mas é bem usual. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho uma coisa um pouquinho mais sofisticada, mas também eu tenho uma energia cinética, uma energia potencial e aqui uma energia total. Aí eu posso fazer um main, por exemplo, para chamar esse cara aqui. E aí ele vai fazendo toda a coisa. Então é extremamente simples. Então é muito comum, né, a pessoa ter 10, 12, 15, 20 dessas defs prontas para os vários métodos que a gente precisa. E aí você quer ter um problema novo, um modelo novo, eu tenho tudo pronto, eu só vou lá, pá. Então, em geral, o que é que muda de um problema para outro? O Hamiltoniano. Ou então a topologia, né? Se você já tem tudo pronto, é só você concatenar, entendeu? Então isso torna a coisa muito mais rápida, entendeu? Então por isso que às vezes do dia para o outro eu faço um programa, porque já estava pronto. Eu só peguei e juntei, entendeu? Aqui também, ó, número aleatório. Eu tenho uma def para gerar número aleatório, gaussianos. Aí tem uma def para calcular a média. E aqui eu tenho um main. Aí o main eu dou o número de pontos. Aí eu chamo os números aleatórios. Guardo num data, eu estou usando NumPy, né? Aí aqui eu calculo a média e depois eu escrevo. Tá vendo? Então, quando você monta o programa assim, a coisa fica muito mais prática e muito mais rápida, entendeu? Porque você fica. Nesse último código que eu passei para vocês, ele está montado dessa forma. Porque você já fica com tudo prontinho. Na hora que você precisa de um novo estudo, é só você juntar. Entendeu? Isso aqui eu já tenho pronto aqui, tem um pronto aqui, pega tchum, 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 fica uma coisa tipo modular, entendeu? Aí fica bem mais rápido, né? E a mesma coisa a visualização. Aquele loop que eu expliquei para vocês, cheio de sofisticação, eu já tenho uns 10 defs, ou então 10 blocos de visualização parecido com aquele pronto. Aí cada um gera um tipo de visualização. Eu já tenho tudo pronto que eu fiz ao longo do tempo, né? Aí eu só faço, agora eu quero assim, aí pega aquele outro, aí agora eu quero um pouquinho diferente, bota pra cá, entendeu? Então você vai ali só fazendo, quando você pega essa prática, você só vai misturando os blocos, entendeu? E isso ajuda muito, né? Compreendeu, gente? Essa é uma das coisas. Esse exemplo aqui, por exemplo. Essa daqui, ela retorna, entra com x e a, ela retorna ax ao quadrado. Aí na def, o que é que ela faz? Eu escrevo um vetor x, de 0 a 1, 100 pontos, escrevo os valores de A, né? Aí, ó, aí eu faço um loop dentro de A. O A, ele vai correr aqui dentro. Então, para cada valor de A, eu entro com um vetor e um parâmetro aqui, ele faz a conta, entendeu? E escreve o máximo. Beleza? Ó, eu digo y, que é um vetor, vai receber esse cara aqui. Aí eu acho qual é o valor máximo desse vetor. Tá vendo? Só um exemplo, né? Pra você ver. Viu? Esse loop aqui é parecido aquele loop que a gente fez lá no outro vídeo. Eu defino uma lista de 3 valores. Aí esse loop aqui, esse parâmetro, vai correr sobre esses 3 valores. Aí para A igual a 1, ele entra aqui, calcula um novo vetor, acha o máximo. Para A igual a 2, ele entra aqui, calcula um novo vetor, acha o máximo. Entendeu? Então, esse tipo de estrutura ajuda muito, facilita muito e torna o código mais limpo e mais prático de você migrar de um código para outro. Compreendeu, gente? Então é isso. Eu só fazer esse resumo para vocês, tá? Vou deixar esse tipo de forma de programar aí clara, né? Tá bom? Valeu, gente. Um abraço.